Homens de Coragem é um filme baseado em fatos reais. Bem-vindos à aleatoriedade deste canal! Eu sou a Kogu Walker, você é o Walker Cogumelado. E eu quero falar para você sobre um filme chamado Homens de Coragem. Homens de Coragem é baseado em uma história real de hotshots, ou seja, brigada de incêndio. Não é bombeiro, é brigada de incêndio, que é ali uma área dos bombeiros, tá ligado? A brigada de incêndio deste filme foi a segunda pior perda dos Estados Unidos na questão de bombeiros. A primeira maior perda dos Estados Unidos de bombeiros foi os 11 de setembro, porque muitos morreram, muitos bombeiros vieram falecer lá no 11 de setembro. Porém, a segunda maior perda dos Estados Unidos foi dos hotshots, os homens de coragem. Retratando no filme, temos então nossos queridos hotshots, que eles ainda não são hotshots. Porém, eles têm que treinar, passar por uns testes para conseguir o certificado de ser hotshot, ser bombeiro, de ser brigada de incêndio, sem precisar de outro, só eles, bora pra frente. Como eles não têm esse certificado, eles não conseguem fazer tais atitudes sem o comando de outras cabeças. Mas com esse certificado eles conseguem. Então vamos ver se os caras conseguem esse certificado, cara. Nós temos então o Bigodon, que é um cara assim deplorável quando você começa a assistir. É um cara que pega a foto da mina dele toda semi e sai mostrando pros outros, se vangloriando. Não curti muito não. Também temos o general, o comandante, o manda-chuva. Incrível, maravilhoso. E nós também temos um dos focos ali, que é um cara que é ex-drogado, ex-presidiário, ex-tudo, tá ligado? Esse cara, então, descobre que ele vai ser pai. Aí ele vai lá conversar com a mina, essa grávida é meu? É meu? A mina, sim, eu tenho a certeza, mas não quero que você chegue perto de mim. Aí, beleza. O cara, mosquito. O cara vai lá no barzinho, enche a carinha, briga, depois é pego por furto. E vai preso. Aí a mãe dele chega com um bololô de dinheiro, quando ele sai, depois de 3 dias ele sai, né? Joga em cima dele e fala, vai embora. Me caça agora. Entendeu? Quase igual a mãe dos brasileiros, só que a diferença é que ela deu dinheiro pro cara ir embora. Não é igual as outras mães que tem por aí. O cara não acredita, o que ele faz? Pega o dinheiro, imprime os currículozinhos e vai até os hotshots, porque ele descobre que lá os caras estão contratando com ou sem experiência. Aí assim que ele entra, coloca o pé pra dentro, o Abligodon e os outros, fulaninho, tu estudou comigo, tu é teco-teco, não gosto de tu, não, entendeu? Aí os caras não queriam ele ali, até mentiram pra ele que não tinha vaga. Até que o general, o comandante, o capitão, o cabeça, olha e fala, tem mais uma vaga assim, entra aqui. Papo vai, papo vem, o Piá entra. Só que assim, o Piá, galera, quem usa muita bagulho errado aí, não vai conseguir fazer uma corrida daqui até lá, tá ligado? Não vai. E ele precisava subir uma montanha, ele precisava subir um pico. Deixa eu ver, acho que não dá pra mostrar aqui pra vocês. Mas tá ligado? Tipo lá em cima, essa montanhazinha ali em cima. Ele precisava subir correndo. Na metade do caminho, ele vomita de exaustão, ele quase não consegue, todo mundo subiu e já desceu e ele ainda tá subindo. Só que ele sobe lá em cima, ele tira a foto mostrando e ele volta e fala, eu consegui. Morrendo, mas conseguiu. Aí papo vai, papo vem, a gente vê a evolução desses personagens como personagens, sem esquecer que são baseados em pessoas reais. Aí, os hotshots, eles apagam o fogo usando o fogo. Como assim? Um exemplo. Tá pegando fogo aqui. E nesse pedacinho de madeira aqui, ó, é onde eu taquei fogo. Eu taquei fogo aqui, só que tá pegando fogo aqui. Quando o fogo chegar aqui, já vai estar queimado. Não tem como o fogo passar pra queimar aqui, tá ligado? Vocês entenderam? Entenderam. Se não entenderam, vou pesquisar. Aí, os caras combatem fogo desse jeito. Eles conseguem combatem o fogo no maior árvore que tem lá da cidade deles. Eles combatem o fogo pro fogo não ir na cidade. Eles combatem o fogo pro fogo não pegar o pessoal. Eles combatem o fogo com fogo e bora pra frente. Porém, eles não têm esse certificado. Até que eles conseguem esse certificado. E eles conseguem fazer as coisas sem comando. Então lá vão eles. Tá vindo enorme de um incêndio florestal
florestal causado pela própria natureza. Porque os hotshots, eles combatem fogo com fogo, porém, entretanto, todavia, quando se passa no filme, é na época de seca, árido, ventos fortes, sem umidade, sem chuva. Então os caras combatem os incêndios florestais causados de formas naturais, entenderam? E os caras estavam lá. Aí o capitão olha pro nosso querido ex-drogado e fala: meu anjo, tu não vai sair dessa equipe. Até porque eu não comentei, mas o cara queria sair, né? Depois de um tempo, pelo bololô que aconteceu com a esposa dele, porque a esposa / não esposa tá brava que ele arrisca a vida como um hotshot. E deu todo um bololô que você precisa ver. Inclusive, é muito incrível ver um homem que tinha perdido tudo, basicamente, se usava de tudo no próprio corpo, que nem diz ele, menos injetáveis, e ele muda. Ele vira um hotshot por causa da filha dele. Então é incrível. E dá pra entender um pouco a mulher, mas também não dá pra entender. Aí o capitão vira pra ele e fala: você não vai sair daqui, você? Vai ficar aqui? Vai, tá bom então. Sobe lá no alto de uma colina bem alta. Vá bem no alto do cume. Na água o cume bate. Vá lá e veja se o fogo tá chegando perto do cume. Aí o cara chegou, subiu lá em cima. Ele pegou uma caroninha de carrinho. Ele subiu lá em cima. Senhor capitão, então é o seguinte. Tá aumentando o vento, o fogo tá aumentando. Tá lá longe, mas tá chegando perto, senhor. Aí o capitão, ele começa a fazer uma linha com o foguinho deles pra combater o fogão que tá vindo. Chega o Lázaro de um avião que era pra ajudar eles e joga água em cima deles, da brigada de fogo deles. Ao invés de fogo de lá. Aí, via um burro, fiquei no ódio. Aí o vento piora tanto ao ponto do nosso querido ex-drogado se ver no meio das chamas. O fogo se alastra tanto que chega nele, lá no cume. Ele consegue fugir, por isso aqui. Porém, entretanto, todavia, quando seus fiéis companheiros, 19 homens, estão lá tentando combater o fogo para o fogo não chegar ao local, o capitão olha lá para a brigada, sabe que o incêndio vai chegar lá porque não tem como conter. Ele olha para frente, o incêndio chegou neles, não tem o que fazer. Eles fazem um círculo de chama em volta deles para chamas talvez não pegarem neles. Eles se escondem em bolsinhas térmicas deitados no chão, como ovinhos de insetos. E o fogo aumenta. Muito. E o nosso querido ex-drogado é o único que não está junto com os seus homens. Não é o único que ele não está lá. Ele conseguiu ser salvo de lá onde ele estava. E ele estava num lugar seguro, esperando no walkie-talkie anunciarem que o capitão e a brigada de incêndio dele, os hotshots, que é o que ele faz parte há mais de um ano, estão vivos. Até que, depois de muito pesar, nosso querido ex-drogado escuta a seguinte frase: 19 homens confirmados. Aí, galera, eu chorei, meu namorado chorou, o ator chorou, entendeu? Até quem, o único sobrevivente da história real deve ter chorado com esse filme. Porque esse filme me desidratou, eu chorei. Vocês têm noção, é baseado em fatos reais. 19 homens morreram em um incêndio florestal causado pela própria natureza e as condições que ali estavam. Galera, é muito pesado você assistir e você lembrar que é uma história real. Que não foi 19 personagens que atuaram, mas 19 homens que não estão mais aqui. Isso me pega de um jeito, porque, dá uma tristeza. Ainda mais quando a gente vê os objetivos de tais personagens. O capitão, cara, ele morreu um dia depois dele planejar com a esposa de ter um filho. O El Bigodão faleceu logo depois de conseguir uma namorada. Então, imagine a dor que é. Inclusive, a família de todos sabia que 19 morreram e um estava vivo. Mas a família de ninguém sabia quem era esse um. Apenas falaram: vão no ginásio que a gente dá a notícia. No ginásio da cidade, todas as famílias se reuniram, os entes queridos, as pessoas em luto se reuniram para descobrir quem era aquele um único sobrevivente no meio de 19 homens. Até que o nosso querido ex-drogado, ele não queria ficar só esperando eu ir para casa dele. Ele queria ir no ginásio para ele
conversar com as famílias para ele ver anunciarem os nomes dos amigos dele. Ele não queria, entendeu? A fase da negação, ele queria estar ali para ele ouvir que é verdade. Só que quando ele entrou no ginásio, todas as famílias olharam para ele e entenderam que ele foi o sobrevivente. E não um pai, uma mãe, um filho, um periquito, um tio, um papagaio. Mas ele que sobreviveu e não os outros. Ali foi um baque para mim sem tamanho. Porque imagine, 19 homens morreram. Um sobreviveu e ninguém sabe o que é esse um. Dói tanto do nosso lado, digamos assim, das vítimas, tanto do nosso lado do sobrevivente, entendeu? Porque você tá ali, você quer que teu pai esteja vivo, entra um cara que não é o teu pai, você... Meu pai morreu então, entendeu? Agora você, que é o sobrevivente, o único sobrevivente, você já tá nas tuas costas. Era pra mim ter morrido junto, são 19 homens, 19 amigos meus, e era pra mim ter morrido junto. Eu vou lá no ginásio, a hora que você abre a porta, a cara de decepção de todas as pessoas ao verem que o sobrevivente é você e não quem elas esperavam. No final do filme vai mostrando todas as fotos reais dos homens reais que morreram naquele dia, os hotshots. Inclusive o ex-drogado foi o único sobrevivente. Ele disse que ele não sente culpa, ele sente honra de ter feito parte de um clube, de um grupo, de uns trabalhadores declarados como heróis nos Estados Unidos. Então, galera, se você nunca assistiu, vai assistir Homens de Coragem. Eu recomendo, tô arrupiada. Recomendo. Se inscreve no canal, deixa o like e um comentário e